Capítulo 3, Maturidade. Na década de 90, quando viajava em nome da Langham Paternity Internacional, sempre perguntava aos que me ouviam como eles definiriam o cenário cristão no mundo atual, e recebia uma variedade de respostas. Quando convidada a dar minha opinião, eu a resumia em 3 palavras: crescimento sem profundidade. Ninguém duvida do crescimento fenomenal da igreja em várias partes do mundo. As estatísticas são surpreendentes. Não é exagero descrever esse crescimento como explosão. Por exemplo, a igreja na China cresceu pelo menos 100 vezes desde a metade do século XX. Hoje, mais cristãos adoram a Deus todos os domingos na China do que em todas as igrejas da Europa Ocidental juntas. Ao mesmo tempo, não devemos ceder ao triunfalismo, pois na maioria dos casos trata-se de crescimento sem profundidade. A superficialidade no discipulado existe em todo lugar, e os líderes eclesiásticos lamentam essa situação. Um líder do sul da Ásia disse-me recentemente que, apesar de a igreja em seu país estar crescendo numericamente, existe um enorme problema de falta de consagração e integridade. De modo semelhante, um líder africano disse-me que, apesar de estar consciente do rápido crescimento da igreja africana, ele é em grande parte numérico. A igreja está sem uma base bíblica e teológica forte que provenha dela mesma. Mas impressionante é a declaração feita em abril de 2006 em Los Angeles por Xiao Shengxi, na época presidente do Conselho Cristão Chinês. Alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico, e queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias. Porém, não estamos buscando apenas números, mas que o aumento nos números corresponda à confirmação da fé da igreja. Essas 3 situações de líderes de países em desenvolvimento são suficientes para mostrar que crescimento sem profundidade ou crescimento estatístico sem o desenvolvimento de um discipulado não é uma conclusão imposta pelo resto do mundo. É a visão dos próprios líderes. Além disso, a situação é séria porque desagrada a Deus. Ousamos dizer isso porque os apóstolos, cujas cartas encontramos no Novo Testamento, censuraram seus leitores pela imaturidade deles e os impeliram a se tornarem adultos. Considere, por exemplo, a crítica de Paulo à igreja de Coríntio. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto há havendo entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, 1-3. Porém, há outra passagem escrita por Paulo sobre maturidade, e são esses versículos que quero destacar neste capítulo. Anunciamos Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, teleios, em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1, do 28 ao 29. O adjetivo grego teleios ocorre 19 vezes no Novo Testamento e pode ser traduzido por perfeito ou por maduro, dependendo do contexto. Raramente significa perfeito num sentido absoluto. Em vez disso, o teleios, pessoa, contrasta com a criança ou bebê, por exemplo, em 1 Coríntios 13, 10 a 11.
Assim, é melhor entendermos teleios como maduro. Para entender o significado de um texto, normalmente é bom fazer com ele uma espécie de interrogatório e desafiá-lo com perguntas investigativas. É o que proponho fazer com Colossenses 1, do 28 ao 29. A primeira e mais básica pergunta é sobre as essências da maturidade. O que é maturidade cristã? O fato é que ela é algo difícil de ser obtido. A maioria de nós sofre de imaturidade prolongadas. Mesmo nos adultos, a pequena criança ainda se esconde em algum lugar. Além disso, existem diferentes tipos de maturidade. Existe a maturidade física, ter um corpo saudável e bem desenvolvido, a intelectual, ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente, a moral, aqueles que têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, Hebreus 5,14, e a emocional, ter uma personalidade equilibrada capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Porém, acima de tudo, existe a maturidade espiritual. E isso é o que o apóstolo chama de maturidade em Cristo. Isto é, ter um relacionamento maduro com Cristo. A forma mais comum usada por Paulo para definir cristão é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo, como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele e amamos e lhe obedecemos. A próxima pergunta a fazer é como os cristãos se tornam maduros. O texto nos fornece uma resposta clara. Considere a base do versículo 28. Nós anunciamos Cristo a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele e amamos e lhe obedecemos. É lógico que se maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele e lhe obedecemos, então, quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos de que ele é digno de nossa dedicação. Na introdução do livro O Conhecimento de Deus, J.E. Park escreve que somos cristãos pigmeus, porque temos um Deus pigmeu. Podemos dizer igualmente que somos cristãos pigmeu, porque temos um Cristo pigmeu. A verdade é que existem muitos Cristos sendo oferecidos nas religiões comerciais do mundo, e muitos deles são falsos Cristos. Cristos distorcidos, caricaturas do Jesus autêntico. Atualmente, por exemplo, encontramos o Jesus capitalista competindo com o Jesus socialista. Há também o Jesus asteca se opondo ao Jesus glutão. Sem falar nos famosos musicais Godspell, com o Jesus palhaço e Jesus Cristo superstar. Existiram muitos outros, porém todos eram distorcidos e nenhum deles merece nossa adoração e culto. Cada um é o que Paulo chama de outro Jesus, diferente do Jesus que o apóstolo proclama. Assim, se queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo, principalmente de sua supremacia absoluta, da qual Paulo fala em Colossenses 1, 15 e 20. É uma das passagens cristológicas mais sublimes de todo o Novo Testamento. Eis uma simples paráfrase. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Assim, quem o vir terá visto o Pai.
Ele é também o primogênito sobre toda a criação. Não que ele próprio tenha sido criado, mas ele tem o direito de um primogênito. E por isso é o Senhor e cabeça da criação. Por meio dele o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas por meio dele como agente e para ele como cabeça. A unidade e a coerência das coisas são encontradas nele. Além disso, ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, de tal maneira que em todas as coisas ele possa ter a preeminência, pois Deus se agradou ao fazer habitar toda a sua plenitude em Cristo e também ao reconciliar todas as coisas consigo mediante Cristo, alcançando a paz por meio do sangue de sua cruz. Foi dessa forma que Paulo proclamou Cristo como Senhor da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e como Senhor da igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas, por causa de quem ele é a imagem e plenitude de Deus, e por causa do que ele fez, aquele que criou e reconciliou, Jesus Cristo tem uma dupla supremacia. Ele é o cabeça do universo e da igreja. Ele é o Senhor de ambas as criações. Essa é a descrição exata que o apóstolo faz de Jesus Cristo. Onde deveríamos estar senão com os rostos em terra diante dele? Afastemos de nós o Jesus insignificante, fraco, pigmeu. Afastemos de nós o Jesus palhaço e popstar. Afastemos também o Messias político e revolucionário. Eles são caricaturas. Se é assim que o enxergamos, não surpreende a persistência de nossa imaturidade. Onde então encontraremos o Jesus autêntico? Ele deve ser encontrado na Bíblia, o livro que pode ser descrito como o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de Cristo. Como ele próprio diz, as Escrituras testificam de mim, João 5,39. Jerônimo, o antigo pai da igreja, escreve que ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Da mesma forma, podemos dizer que conhecer as Escrituras é conhecer a Cristo. Nada é mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Se a venda fosse retirada dos nossos olhos, se pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem ele é e do que ele tem feito, certamente veríamos o quanto ele é digno da nossa dedicação apaixonada. A fé, o amor e a obediência brotariam de nós e cresceríamos em maturidade. Nada é mais importante para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Agora que já definimos o que é maturidade cristã e vimos como os discípulos se tornaram maduros, chegamos à terceira pergunta. Para quem esse chamado à maturidade é direcionado? É notável que neste texto Paulo repete a palavra todo, o qual nos anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. O contexto dessa tripla repetição provavelmente é a chamada heresia colossense. Os estudiosos ainda debatem sua forma exata, mas é quase certo que foi um gnosticismo embrionário que chegou ao auge na metade do século II. Esses primeiros gnósticos parecem ter ensinado que havia duas classes ou categorias de cristãos. Por um lado havia os hoi polloi, o rebanho comum que era unido pelos plits, a fé. Por outro havia os hoi teleoios, a elite, que havia sido iniciada pelos gnoses,
o conhecimento especial. Paulo ficou horrorizado com esse elitismo cristão e se opôs firmemente a ele. Ao proclamar a Cristo, ele tomou a palavra dos gnósticos, teleios, e aplicou-a a todos. Ele alertou e ensinou a todos. Rogou para que pudessem apresentar todos como maduros, teleios, em Cristo. A maturidade em Cristo está eficazmente disponível não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. Ninguém precisa fracassar em obtê-la. É interessante perguntar se na interpretação, ao estudarmos um texto bíblico, nos identificamos com o autor ou com os leitores. Algumas vezes, como em nosso caso, é razoável fazer ambos. É apropriado nos colocarmos no lugar dos cristãos colossenses quando recebiam essa mensagem de Paulo e deixar que ele fale também a nós. Assim ouviremos o apóstolo com atenção, receberemos sua admoestação sobre crescer em maturidade. Tomaremos a decisão de levar a leitura bíblica ainda mais a sério e, ao lermos a Escritura, olharemos para Cristo de modo a amá-lo, confiar nele e obedecer-lhe. Pois o princípio do discipulado é claro. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será nosso discipulado. E quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será nosso discipulado. Porém, é legítimo também nos colocarmos ao lado do apóstolo Paulo enquanto fala aos cristãos colossenses, especialmente se estivermos em posição de liderança cristã. É verdade que, diferente de nós, ele foi um apóstolo. Assim, não temos sua autoridade. No entanto, temos responsabilidades pastorais comparáveis à dele, quer sejamos líderes ordenados ou leigos. Assim, precisamos observar o alvo pastoral de Paulo. Popularmente, ele é visto como um evangelista, um missionário pioneiro e plantador de igrejas cujo objetivo era converter pessoas, estabelecer uma igreja e seguir em frente. No entanto, essa é apenas uma das suas descrições. Ele se descreve também como um pastor e mestre. Seu grande desejo, escreve ele, é transpor o evangelismo, chegar ao discipulado e apresentar todos maduros em Cristo. E como esse é o alvo no qual ele gasta sua energia, nós devemos fazer o mesmo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1:29. Em grego, tanto o verbo afadigar quanto o verbo esforçar-se expressam metáforas que implicam empenho físico. O primeiro é usado para o trabalhador rural e o segundo para o competidor nos jogos gregos. Ambos evocam a imagem de músculos enrijecidos e suor escorrendo. É claro que Paulo poderia lutar, contando somente com as forças de Cristo. Mesmo assim, ele ainda precisou labutar e se empenhar em oração e estudo. Não pode haver alvo mais alto no ministério que lema maravilhoso para qualquer um chamado para a liderança. Desejar apresentar todos aqueles a quem de alguma forma somos responsáveis como maduros em Cristo. Vimos então uma responsabilidade dupla. A maturidade em Cristo é o alvo tanto para nós quanto para o nosso ministério. Que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade e segundo, para que pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas também possam se apresentar maduros.